Boa noite. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ver depois. Bem, hoje nós demoramos um pouquinho, porque estamos com um convidado, está com problemas técnicos, mas de qualquer forma nós vamos dar início, enquanto o nosso pessoal da técnica, ou as nossas pessoas que cuidam, para que a gente esteja aqui na frente da câmera, verem se conseguem trazer essa pessoa que está com uma dificuldade. Bem, só para contextualizar um pouco para vocês, meu nome é Eva Bettini, eu estou no coletivo de direitos da pessoa idosa desde o final do ano passado e também estou na presidência da Associação Brasileira de Gerontologia. Em geral, quem está comigo fazendo a moderação é Elci de Almeida Fernandes, que é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, mas hoje, excepcionalmente, nós contaremos com um outro colega, que depois eu vou apresentar para vocês, tá bom? Bem, eu vou só contextualizar por que nós estamos aqui hoje, né? Bem, as pessoas que acompanharam sabem que no final do ano passado, por volta do dia 23 de dezembro, um decreto foi suspenso e terminou com a gratuidade do transporte público na cidade de São Paulo para as pessoas entre 60 e 64 anos. E, ao mesmo tempo, no Estado também foi feita tomada a mesma medida, de forma que as pessoas que tinham esse benefício desde 2013 ou 2014 perderam esse benefício. E a gente não acompanhou muito bem e continua acompanhando os processos que foram abertos para poder reverter essa medida e ainda estamos lutando por isso. E uma das formas de lutar também é trazer pessoas que possam falar sobre o tema. Então, nós temos mensalmente, na última quinta-feira de cada mês, às 19 horas, uma live trazendo pessoas que são ou da área da economia, da área do transporte, da área da moradia, para falar um pouco sobre essa questão e tornar público, ou seja, tornar o nosso movimento vivo. Além disso, há outras manifestações sendo feitas, nós temos um coletivo com mais de 140 movimentos sociais, então quem for de algum movimento social e quiser se engajar, chama-se Coletivo de Direitos da Pessoa Idosa, tá bom? Bem, então, desde o final do ano passado, nós estamos promovendo diversas manifestações contra essa medida da perda da gratuidade nos transportes públicos, tanto na capital como no estado de São Paulo. E hoje, então, nós estamos fazendo essa live cujo título é Cadê meu ônibus? O idoso em situação de rua e o impacto do fim da gratuidade no transporte. E nós programamos trazer pessoas ligadas ao movimento das pessoas em situação de rua e também trouxemos um convidado muito especial que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, mas porque que a gente quer ouvir um pouquinho dessas pessoas que têm essa experiência, como é que está sendo para as pessoas que estão em situação de rua, o que mudou, quais pessoas estão sendo afetadas, e aí vocês, ao longo da nossa live, podem ir mandando perguntas para os nossos convidados, e a gente vai, ao longo do percurso, respondendo para vocês. Então, ainda nosso colega, o colega que é do movimento mesmo, do pessoal em situação de rua, está tentando entrar, vamos continuar buscando que ele entre. Enquanto isso, eu vou apresentar quem está já conosco aqui. É o geólogo sanitarista, ex-deputado estadual, ex-secretário municipal do Meio Ambiente de São Paulo, Adriano Diogo. E ele estará conosco comentando, porque ele também está ligado ao ativismo dos direitos humanos e vai conversar conosco sobre a sua experiência com esse tema e com as pessoas com as quais ele trabalha. E vai estar comigo aqui, aqui nessa moderação, o médico
sanitarista, Nivaldo Carneiro Júnior, que ele é doutor em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo, ele é pós-doutorado pela Faculdade de Medicina de Barcelona e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Além de tudo isso, ele tem muita experiência com essa população. Então, enquanto nós aguardamos, eu vou só apresentar o nosso colega que a gente está tentando, né, que estamos tentando, é o Anderson. Ele é o Anderson Lopes Miranda, e ele é membro do Comitê Interministerial de Políticas para a População em Situação de Rua. Ele é um dos cofundadores do Movimento Nacional da População de Rua e é um ex-morador em situação de rua. É um ativista, uma pessoa muito bem articulada. Infelizmente, ele está ainda com problemas no equipamento dele para entrar, assim como o outro nosso convidado, Tião Nicomedes, que é um ex também morador de rua, pertence ao movimento internacional de pessoas em situação de rua, e o Tião Nicomedes esteve um pouco adoentado e não vai poder participar desse dia. A gente já fica assim no compromisso de refazer esse grupo numa outra oportunidade, caso o Tião realmente não consiga entrar, Tião Nicomedes, para a gente poder ouvi-lo, que ele deve ter muita coisa para falar. Ô, Nivaldo, você quer falar um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência, para depois a gente dar a palavra para o ex-deputado Adriano Diogo. Obrigada. Obrigado, Evelyn. Obrigado, Adriano, está aqui conosco. Boa noite a todas e a todos aqui, né, presente na live, né. Bom, eu acho que é um tema muito importante, né, que é mais um tema que o coletivo está patrocinando, né, está promovendo, né, para a gente discutir questões aí sobre direitos, né, sobre as políticas públicas e as implicações que alguns gestores fazem, né, que implicam nas nossas vidas, né, no coletivo e principalmente afetam alguns grupos, né, mais vulneráveis e mais, né, necessitam de proteção, né, ainda mais no contexto de uma pandemia como nós estamos vivendo, a pandemia do Covid-19. Então, ao abordar, né, temos abordado, como a Eve aí colocou, vários temas sobre a questão do transporte, da mobilidade e dessa não gratuidade da faixa etária de 60 a 64 anos, né, achamos por bem também abordar, né, o que é essa política em particular implica, né, numa população já tem uma situação de vulnerabilidade e que muitas vezes é excluída e que nessa pandemia tem sofrido muito, né, a questão do acesso e da sua proteção social. Então, o que o transporte, a mobilidade urbana afeta sobremaneira a este grupo específico. Então, acho que é um foco, né? Só que, claro, né, como a Hebe colocou, né, inicialmente, é uma discussão mais geral da população como um todo, do direito à mobilidade, do direito social em transporte. Veja, eu assim, já há um tempo, né, eu tenho trabalhado, né, com essa população, já, né, da saúde pública, né, nos programas, até espero que o Anderson Tião esteja conosco, que são pessoas que eu conheço já de um tempo, na militância, no trabalho com essa população, e realmente para mim é muito caro, né, é importante essa discussão. Eu peguei, só para a gente assim, dar uma contextualização, tá, sobre essa população em São Paulo, no município, no último censo, né, referente à população em situação de rua, que é de 2015, né, nós estamos bastante atrasados, né, espero que o município está fazendo um outro levantamento, mas em 2015 a gente já apresentava, né, 15.905 indivíduos em situação de rua. Embora já em 2015 muitas ONGs militantes já questionavam esse número, já se dizia que é muito maior do que 15 mil em 2015. Imagina em 2021, uma pandemia como essa, uma crise, nós estamos com muito mais gente.
E nesse levantamento, em 2015, a população idosa já representava 25% desses 15.905 indivíduos. Ou seja, já em 2015, indivíduos acima de 50 anos, que foi o corte, é uma pesquisa que está na FIP, está no site da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, colocava que indivíduos a partir de 50 anos, desses 15.905, eram 3.879 indivíduos. É muita gente, né? E vocês sabem, na rua, né, já é sofrido, já é violento, mas quem é idoso? E tinha até indivíduos, pessoas com mais de 90 anos na rua. Ou seja, é uma situação crítica, já em 2015, imagina nesse momento atual. Então, acho que é importante essa conversa, essa discussão. Até nós propusemos, né, para os três, né, convidados, já novamente agradecemos, né, alguns eixos, né, para a gente um pouco conversar, mas, claro, está aberto a outros eixos. Ou seja, o que é envelhecer na rua? Né? Que processo é esse? Que questões se colocam, né, para os indivíduos, para né, envelhecer na rua? Um outro eixo é como é a mobilidade urbana dessas pessoas que estão na rua. Que necessidades elas têm? Como é que se implica? E se essa política, em particular, né, do governo municipal e estadual, o que é que tem implicado, né, na mobilidade desses indivíduos com 60 anos ou mais? A gente colocou algumas esse eixo para um pouco contribuir para os nossos convidados, mas, cara, tem que ir aberto, né? Isso é aberto, né, para outras questões. Então, desde já agradeço, né? E a ideia que nós tínhamos pensado, quer dizer, cada convidado teria de 15 a 20 minutos para expor as suas ideias, né? Até nós tínhamos pensado começar pelo Tião Nicodemes, depois o Anderson e, por último, o Adriano Diogo, mas pela dificuldade, eu acho que nós vamos, né, já passar para o Adriano, né, para ele expor, né, com a sua experiência, a sua militância, o seu compromisso com os direitos humanos, os direitos sociais, né, como é que ele vê isso, outras questões dentro dessa política. Muito obrigado, Eve, obrigado, Adriano, e boa noite e bom debate. Adriano, com a palavra. Depois dessa belíssima introdução, com sinceridade, sem nenhum exagero retórico, eu queria dizer o seguinte. Eu queria fazer uma análise um pouquinho mais antropológica do que estatística, comportamental. Eu acho que nós vivemos numa sociedade relativamente selvagem. Eu tenho 72 anos de idade. Eu nasci em 1949. Comecei a minha militância política aqui na cidade de São Paulo em 1963. Eu era 63. Eu era um estudante de escola secundária, estadual, e aqui em São Paulo teve Jogos Pan-Americanos, que era uma espécie de uma mini-Olimpíada, promovida pela Embaixada Americana, e nós nos envolvemos no voluntariado dos Jogos Pan-Americanos. Mal sabia eu que eu estava entrando na militância política como um garoto, né, 13 anos, imagina, há 50 anos atrás, sem querer, quase como chefe de torcida organizada. Hoje eu estou com 72 anos de idade. Quando eu vi aquela declaração do senhor Paulo Guedes, que todo mundo queria tomar vacina, que todo mundo queria ter direito ao SUS, que todo mundo no Brasil estava querendo viver 100 anos, que a expectativa de vida estava sendo alargada e o governo não tem dinheiro para bancar esse exagero. Imagina vocês. E, Nivaldo, eu não sabia que você era tão qualificado, tão graduado. Estudou em Barcelona. Olha como o cara é bom. Não é que nem eu que sou um mero atirador de pedra na cruz. Mas você imagina que quando eu fiz saúde pública, Nivaldo,
e querida Hebe. Minha professora de bioestatística, o Anderson está aí já, graças a Deus. Grande Anderson, querido. Minha professora de bioestatística. Que legal que você conseguiu entrar. Nada. Bem-vindo, Eu bem-vindo. consegui. Só para concluir. Deixar... Que legal. Pode continuar, Adriano. Depois aí não, só vou fazer uma faliga aqui. Minha professora de bioestatística, professor Nivaldo, era Elza Bercó. Professora doutora Elza Bercó. Meu Deus, eu tinha que estudar com aquela mulher, porque ela era rigorosíssima, né? E aí que eu aprendi todos esses conceitos tão fundamentais que nós estamos discutindo nessa pandemia. E eu acho, para concluir, minha querida Eve, que a pandemia está sendo usada no Brasil, sem fazer uma frase retórica, retumbante, é uma política de governo. É quase uma política de Estado. É um genocídio planejado. Porque o presidente da República, muito antes dele se candidatar, ele falava que ele tinha uma meta de matar, de assassinar 30 mil brasileiros que haviam escapado da ditadura, a começar pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Pois bem, ele já mandou matar 400 mil brasileiros e ainda não se saciou, ainda não se deu por satisfeito. Hoje mandou carretas e carretas de alimento para Araraquara para formar a maior aglomeração da história do município de Araraquara para desmoralizar o prefeito Edinho Silva, que tinha feito o maior programa de saúde pública através do lockdown. Então, pessoas que não respeitam. No início ele dizia que os idosos, vocês lembram disso? Eu sei que eu tenho uma fala forte, emotiva. Ele falava assim, mas se morrerem, vão morrer os idosos. Esses já passaram da hora de estar aqui. Então, para concluir, eu acho que o problema não está neles. O problema está na gente. Como que é que nós vamos fazer para nos defender desse genocida? Como é que nós vamos resistir? Hoje eu vi um professor de bioestatística, bem cedinho, de manhã, que ele fez todas as curvas. Ele falou que com o advento do inverno, nós podemos atingir a marca de 500 mil mortos em um mês e meio. E que esses números não pararão até o fim do ano. Então, nós estamos diante do... A Índia tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Tem menos mortos que nós. Então, companheiros, acho que nós estamos numa civilização problemática, doente. Acho que nem na Segunda Guerra Mundial havia um compromisso com a morte como tem o governo Bolsonaro. Bom, obrigada por essa introdução, Adriano. Então, eu vou solicitar aqui para a nossa colega, já me colocou, eu vou fazer novamente a apresentação do Anderson, e a gente vai dar a palavra a ele. Anderson, então, o nome dele é Anderson Lopes Miranda. Ele é uma pessoa que esteve já em situação de rua e é um dos fundadores do Movimento Nacional da População de Rua. Depois ele explica melhor o que é isso, né? E membro do Comitê Interministerial de Políticas para a População em Situação de Rua, CIAMP Rua. Tem outras qualificações, mas aí, enquanto ele fala, ele vai comentar conosco. Então, Anderson, fica com a palavra. Ficamos muito contentes que você tenha conseguido vencer a tecnologia, né? Muito obrigada, viu, Anderson? Vamos ver se o teu som está aparecendo direitinho para a nossa pessoal da técnica
dar como ok e colocar você na câmera, tá ok? Obrigada. Tá ok. Boa noite, Eva. Estão me ouvindo? Alô? Sim. Estamos. Opa. Estamos. Eu que agradeço pelo convite, né? Eu acho que tratar um tema importantíssimo, que é o tema, né, do envelhecimento, e principalmente do envelhecimento de quem está em situação de rua, né? Que as pessoas não nascem na rua, elas vão por uma situação. Hoje está nascendo por omissão de um desgoverno, né? Um desgoverno muito grande. Então eu quero agradecer muito pelo convite, né? E principalmente de nós tratarmos o tema do transporte, que está sendo cortado pelos municípios, estados e governo federal, e não respeitando a Constituição, a Carta Magna, né? Eu acho que a fala do Adriano Diogo, nosso grande companheiro, nos traz, no reverbera isso. Eu venho da rua, né? Hoje não estou mais na situação de rua, mas nós lutamos pelos nossos companheiros e companheiras, né? O Nivaldo Carneiro, que sempre trabalhou, né, com a população em situação de rua, que está aí, um grande prazer ter o Nivaldo Carneiro com a gente, né, uma alegria. Eu conheço o Nivaldo de anos, né, desde lá da Barra Funda, né, do trabalho, um dos criadores do consultório, né, do agente de saúde da rua, né, na gestão, né, Marta Suplicy, do PT, e continua esse trabalho, né, muito grande do atendimento à saúde pública, de qualidade, principalmente para a população em situação de rua. E é importante a gente falar um pouco desse tema, né, do envelhecimento na rua, né, porque as pessoas estão envelhecendo, né, as pessoas estão, principalmente agora nessa pandemia, né, e aí vem um desgoverno que fala muito grande, fica em casa, fica em casa, fica em casa, e quem não tem casa? E quem não tem lugar para ficar, fica onde está, onde? Na rua e morrendo na rua. Né? Nós temos uma mortalidade muito grande das pessoas idosas em situação de rua. É importante essa live. Hoje, eu tenho 45 anos e sempre meus companheiros que eu vivi eram sempre pessoas mais velhas do que eu, porque a experiência, o dado da rua é muito importante. Ouvir esses companheiros é muito importante, né, a dádiva. E a gente vê aí as pessoas falecendo, morrendo. E não é morrendo por doença, é morrendo por omissão de política pública. Uma moradia digna, um transporte de buscar o remédio. Hoje, de 60 a 64 anos, não consegue mais andar de transporte público, tem que pagar os R$ 4,40. E é muito caro para esse cidadão que precisa, ou cidadã que precisa comprar remédio, que precisa ir visitar a família, que precisa estar em algum lugar, e o Estado vem tirando, né, companheiro Adriano Diogo? E esse Estado que não é de direito, né, que não é de direito para nós, vem tirando. Eu acho que a defesa dos direitos humanos ela tem que prevalecer. Ela tem que garantir o transporte para quem mais necessita. E essa fase é o que mais necessita. Porque você tem que pagar, né, aluguel, você tem que botar comida dentro de casa, você tem que comprar remédio, você tem que fazer tantas coisas. E o idoso tem hora que não aguenta. É tanto imposto, é tanto borogodó, né, que vai colocando a essa situação. Então, para nós, é fundamental importante esse tema e esse debate. E nós, o movimento, estamos aqui, na luta, né? E quero agradecer, né, a todos e todas que vêm trazendo esse debate para nós da importância. E eu falo muito bem claro, não é questão partidária, nós temos sim o lado da luta da esquerda, né? O lado de defender quem mais precisa. E estamos aí. E o movimento está junto, né? Eu ajudei a criar o Movimento Nacional da População de Rua, fiz parte, né, do primeiro CIAMP votado pelo nosso ex-presidente, sempre presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fiz parte, né, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar do governo federal, na época, Lula e Dilma, né, fui conselheiro nacional de assistência social, defendendo, né, a geriatria, defendendo o idoso, que os equipamentos tenham de qualidade. Não adianta a gente querer fazer nos equipamentos só para tratar as pessoas mal. Os equipamentos têm que ser de qualidade, acessível, que elas possam entrar bem e sair bem. E se tiver uma morte de qualidade digna. E não seja jogada como indigente, como mendigo, como está sendo hoje tratada essa população. E nossa defesa é em defesa da vida, em defesa da luta contra, né, o que está aí. Nós queremos, sim, a vacina, principalmente agora, a vacina dos idosos, que vacinem todo mundo, mas que cuidem dos nossos idosos em situação de rua. Muitos idosos ainda não foram vacinados, não teve busca ativa, né?
por gestões, por essa gestão aí. Não estou falando de profissionais, porque os profissionais buscam, mas eu estou falando de uma omissão de uma Secretaria Municipal de Saúde, eu estou falando de uma omissão de um governo municipal de saúde, de um governo estadual. Não adianta você ter 3 vacinas se você não faz buscar para quem mais precisa, se você não transporta pessoas. É isso, estou à disposição aqui. Um abraço, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter entrado nessa live. Essa live é importantíssima para nós. Obrigado, Eva. Obrigado a todos e todas. Anderson, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho, porque você comentou conosco quando nós fizemos reunião da questão da retirada da gratuidade, que há pessoas que não eram de situação de rua e acabaram se tornando pessoas de situação de rua por conta de não poder ir até a sua residência, se deslocar até a sua residência e voltar para o trabalho no dia seguinte. Você podia só comentar um pouquinho disso, depois a gente retorna com todo mundo para a gente ver se há perguntas e tudo mais. Essa parte você já tinha comentado conosco. Claro. Pode falar mais um pouquinho? Não, claro. Posso. Eu acho que a gente já estava começando a solucionar o problema dos nossos idosos em situação de rua, que é a Vila dos Idosos, vários programas da esquerda, sociais, que estavam sendo criados, né? Moradia para os idosos, muitas coisas para os idosos estavam sendo feitas. E agora, com essa pandemia, com essa omissão, e com a perca do transporte, principalmente na capital de São Paulo, muitas pessoas que não eram de situação de rua, que moram na periferia ou moram longe, caíram numa situação de rua, estão nos albergues. E principalmente por causa da pandemia, gente. Principalmente por causa da pandemia. Das lacunas, o Nivaldo, né, o Adriano Diogo vai concordar, né, não é só a pandemia, mas é mas para nós é o transporte, porque a pessoa pegava o transporte, ela trabalhava na cidade e ia para a comunidade, ia para sua casa, e hoje já não, ela fica nos equipamentos sociais hoje, ou ela fica na rua, e eu tenho encontrado muito idosas, que estão ficando a semana em casa, quando conseguem o transporte, os R$4,40, eles voltam lá ou para a Zona Sul, para Santa Amaro, ou aqui para na Zona Leste, principalmente onde eu moro. E eu tenho encontrado muito, no centro de São Paulo, muito idosos, em busca de comida. Não tem comida dentro de casa, né? E aí, com o transporte cortado, dos 60 aos 60, elas estão ficando nesses equipamentos, elas estão ficando em situação de rua. E não é ninguém que está falando, somos nós que estamos vivenciando isso. Eu estou na rua todo dia. Eu faço 2 trabalhos na rede de rua, lá no Brás, né? Com a população de situação de rua, muito idosos, conversado, e trabalho também, estou na quadra dos bancários servindo alimentação para mais pessoas. 2 vezes por semana eu estou lá na quadra, né, um atendimento com a parceria com o Sindicato dos Bancários, com a Rede Rua, com algumas entidades, né, que estamos, MST e outras entidades que estão entregando alimentação, e 40%, 50% das pessoas que retiram alimentação lá são idosos ou pessoas com mobilidade que não consegue, Eva, voltar para sua casa, ou ir para tua casa, ou encontra a família, porque senão ela fica, né, sem comer. E isso está acontecendo sim, isso está acontecendo de as pessoas estão, né, ficando na situação de rua, não está tendo vaga nos equipamentos sociais hoje, né, principalmente agora o inverno que está chegando, né, hoje, a partir de hoje, a temperatura vai cair e vai chegar a 13 graus na cidade de São Paulo, né, no nosso estado. Então, para nós é importante falar. E quem sofre é o idoso, porque ele não consegue ir para a tua casa dormir quente, porque ele não, né, tem o transporte público. Esse transporte dos 64 anos vem aumentando as pessoas idosas em situação de rua. Ok, Anderson, explicou já. Bom, eu acho que a gente pode colocar Baixa um pouquinho o seu volume, então, Anderson, por enquanto. Isso, pronto. Adriano, você tem mais alguma fala para complementar aquela sua introdutória com relação a esse assunto? Ou a gente já pode pôr todo mundo para a gente respondendo perguntas ou mesmo colocando alguma discussão para todos colaborarem? Eu queria colocar uma coisa mais específica. Tá, então vamos ouvir o Adriano, então. Como eu fui vereador logo na primeira gestão, né, do PT aqui em São Paulo, com a Luísa, nós fizemos as leis
que equiparavam essa questão da aposentadoria dos idosos. Eram leis bem precárias naquela época, né? Era a passe do idoso, mas tinha um desnivelamento entre a idade de aposentadoria dos homens e das mulheres. E nós unificamos a base do passe do idoso, do transporte gratuito do idoso, à época, era a base da aposentadoria das mulheres. Os homens não precisavam ter aquele escalonamento e tal. Bom, enfim, unificamos. Era um tempo que as companhias particulares mandavam em tudo. Tinha CMTC, depois as companhias, e havia uma rejeição. Mas não era com essa sofisticação, bilhete do idoso, era uma gratuidade. Agora, a pergunta que fica no ar é que o que tem o prefeito de São Paulo, que ele melhore de saúde, que é um menino que tem um futuro promissor, falando respeitosamente, carinhosamente, mas por que o prefeito de São Paulo, como primeiro ato depois das eleições, retira o direito do idoso nessa faixa de idade tão necessária da aposentadoria, tão fundamental? Qual é o princípio? É a maldade? É a vingança? Quanto custou essa economia para os cofres públicos? E quanto faz de diferença para essas pessoas tão necessitadas desse transporte? Como disse esse menino aí, esse valoroso companheiro Anderson, foi ele um dos criadores do Natal dos catadores com o presidente Lula. O Lula podia estar no maior cansaço, no maior estresse, mas a grande cerimônia do ano era fazer o Natal com a população de rua. Esse menino aí, com essa humildade, com essa simplicidade, o grupo deles é que criou esse Natal de fim de ano. Mas voltando ao nosso assunto, o que rege os nossos... Porque às vezes as pessoas acham que a maldade está segregada em alguns estratos, alguns, né? Por exemplo, a gente caracteriza o governo da maldade seria o governo Bolsonaro. Mas e esses jovens aí? Uma prefeitura abarrotada de dinheiro, abarrotada, fazendo maquiagem na rua, pintando calçada, faixa, maquiagem, não coisas em plena pandemia. Então, o padre Júlio e outras... Lembra, a mulher do governador se indispondo, porque com os padres franciscanos, que ele serviu uma marmitinha no Largo de São Francisco. O que é que incomoda essas pessoas? O que causa tanto asco, tanta rejeição nessas pessoas ricas? Essa semana teve um rapa, eu moro aqui na Bela Vista, teve um rapa em todo o Bexiga, arrancaram todas as barracas, todos os cobertores. A Cracolândia é vista como um campo de extermínio. Por que tanta maldade? Por quê? Por quê? Por quê? Por que essa sociedade é voltada, tem esse ódio? Eles não têm avós, não têm pessoas queridas, eles não visitam seus avós. Acredito que eles não visitem nem as mães. Eles não têm afeto, não têm sentimento, não têm remorso. Qual é o sentimento que gera essa sociedade capitalista? As casas de repouso dos idosos foram os lugares onde houve o maior nível de contaminação de Covid. Tratados como depósitos de seres humanos, campos de extermínio.
Deve ter alguma coisa errada na nossa sociedade. Não é possível. Tanta falta de... E olha que é uma sociedade que se reivindica cristã, no nível de cristianismo até dos fundamentalistas. Né? Uma sociedade que se reivindica cristã. Por que não aprenderam um pouco com os índios, com os japoneses, que é de uma cultura oriental, que os idosos são pessoas importantíssimas, né? Os povos originários consideram os idosos o grande depósito dos conhecimentos ancestrais. Eu acho que nós estamos numa sociedade doente, uma sociedade enferma, com dura dificuldade de cura. Tem um médico maravilhoso que talvez ele possa desenvolver aqui conosco, que ele possa desenvolver um pouco mais. Tá bom? Desculpe se eu me alonguei, mas eu queria fazer essa fala com toda a sinceridade, do coração. Não é um estereótipo, é uma coisa sincera. Obrigado. Ótimo. Obrigada, Adriano. Bom, a gente tem duas perguntas, mas antes eu queria colocar justamente isso que você falou, o que é que move a pessoa a tomar uma atitude dessa, porque para quem não sabe, é lógico, quem está acompanhando já está até cansado, vamos dizer assim, de saber, mas logo que terminou a eleição, o prefeito foi a público, agradeceu principalmente as pessoas idosas, porque foi graças ao voto das pessoas idosas que ele foi eleito, porque o outro candidato teve um voto mais distribuído, né, distribuído na população mais jovem. E, então, indo num dia agradecer o voto dos idosos, no outro ganhando o título de selo de cidade amiga do idoso para São Paulo. Na semana seguinte, às vésperas do Natal, coloca um projeto para ser como um item dentro de um outro projeto, que é chamado, essa manobra é chamada de Jabuti, ou seja, pega carona nas costas do Jabuti, atravessa o rio. Essa questão de acabar com aquele decreto, né, de 2013, eu não sei direito os termos assim, legais, que concedia gratuidade a partir dos 60 anos. Então, foi tudo uma manobra, uma sequência de coisas feitas com pessoas que provavelmente não estariam mobilizadas, provavelmente estariam dentro de casa, né, não poderiam reivindicar. Era a véspera do Natal, estava todo mundo, mesmo com aquela questão da pandemia, há uma certa relaxamento, uma tranquilidade em algumas famílias e tudo mais. Então, foi toda essa série de coisas, isso que você colocou, Adriano. O que move a pessoa fazer isso sem uma discussão, sem que ninguém da sociedade civil tivesse sido consultado? E nós já trouxemos aqui, viu, Adriano? E outra coisa... Só um segundinho, Anivaldo, só para eu não esquecer, que a gente trouxe aqui Lúcio Gregory, que foi secretário de Transportes, né, da época da Luiza Lundinei, e ele fez essas contas, é que a gente não guardou esses números, da economia versus o custo social que isso representa e vai representar quando as pessoas voltarem para os seus trabalhos e tudo mais. Nivaldo, você quer complementar? E depois tem duas perguntas eu acho para a assim, gente responder, complementando um pouco, né, para refletir, veja, e esse corte, né, quer dizer, tirar essa faixa de 60 a 64 anos é não reconhecer, né, que até foi uma conquista, né, dos países em desenvolvimento, mais pobres, que a OMS considera que idoso é a partir de 60 anos, né, porque se entende que o processo de envelhecimento é um processo. Nesses países como o Brasil, a inserção, a precariedade, né, do direito, né, da assistência social, faz com que a fragilidade seja muito maior e mais intensa. É por isso que os países em desenvolvimento se consideram idoso a partir de 60 anos. Os países mais desenvolvidos, a faixa etária é outra, em termos formais, né, se pensar em termos cronológicos, né, a questão de dizer se é idoso ou não idoso. Então, quer dizer, além do mais, além dessa medida realmente de não proteção, né, de um descalabro, né, é não considerar até uma conquista dos países, né, como o nosso, né, da nossa sociedade, e considerar que a questão do envelhecimento, de forma mais marcante, né, e o direito a uma proteção social
e do Estado para o envelhecimento é a partir dos 60 anos. Né? Então, tirar essa faixa etária é não reconhecer esse processo de envelhecimento, além das questões aí da vulnerabilidade sociais dos vários grupos, particularmente aqui do povo de rua, que o Anderson aqui colocou, né, de forma muito categórica, essa questão aí desse impacto. Né? Então, acho que é uma coisa a se pensar e se juntar no movimento social, né, nessa luta, né, da revogação, né, dessa política, né, assim esperamos. Medida. Tem razão. Bom, tem três perguntas, na verdade, que a gente... Uma primeira que eu não sei se aqui algum dos colegas que estão presentes saberiam responder, que é a da Hermínia Brandão, que ela é diretora, jornalista, né, do jornal Terceira Idade. E ela pergunta, e talvez seja para o Anderson, se aqui em São Paulo existe algum documento que contabilize quantas pessoas em situação de rua existem. Um documento que quantifique quantas pessoas em situação de rua existem, porque no Rio de Janeiro isso já foi feito. Se você sabe alguma coisa. Anderson. Hermínia Brandão. Sim. Eu não vi. Você quer que eu repita a pergunta? Se existe algum documento que faça a conta, né, que quantifique quantas pessoas em situação de rua tem em São Paulo. Ela falou, a Hermínia Brandão, do jornal Existe Terceira Idade, Adriano no Rio já foi feito isso. Falou? A sua internet acho que está ruim, né, Anderson? Desculpa. Acho que não estamos conseguindo te ouvir. Vamos fazer o seguinte... Falou, nós temos uma lei aqui que nós temos que fazer um municipal, e aí é importante. Então tem uma lei, sim, tem censo municipal. Em 2019 foi feito um censo pela prefeitura, é a prefeitura que faz esse censo, né? A prefeitura que faz esse censo. A FIP, por vários anos, já fez esse censo, foi muito importante. A FIP já fez esse censo. Aí agora, essa contra uma empresa tanto para fazer censo, eles fizeram, mas que a gente contradiz, mas tem um censo que fala da quantidade de trabalhadores, então tem um censo obrigatório na cidade de São Paulo, sim. Tá. Então, talvez ter acesso a esse documento. Eu não sei se a Hermínia assim, estava no início, quando eu falei. É verdade, tem essa lei municipal, que é uma lei que exige que a cada 2 anos o município faça esse levantamento, né? Porque o IBGE, né, não faz essa contagem, fica a critério dos municípios, né, e das iniciativas, porque o IBGE não incorpora no censo essa população. Em São Paulo, foi feito, mas o último censo divulgado é de 2015. Então, quer dizer que, na verdade, não está havendo divulgação, né? Tá, entendi. Levantar pela FIP. E coloca que há 3.869 pessoas em situação de rua a partir dos 50 anos. E com 94 anos, em 2015, tinham 6. Isso representa, em 2015, 25% dos 15 mil, né, contados no município de São Paulo. Isso é o que está oficial, que tem hoje de divulgação. Não tem nada divulgado, então. Aproveite que você está com a palavra, doutor Nivaldo. Tem uma pergunta aqui, Maria do Carmo. Ela pergunta assim, que esse veto à gratuidade, se você tem essa notícia, né? Ela pode estar comprometendo o programa de vacinação das pessoas que precisam utilizar o transporte para ir até uma UBS, por exemplo. Não sei se o Anderson está querendo responder. Acho até o Anderson até colocou um pouco essa questão, né? Que assim, isso dificulta a mobilidade, com certeza, né? Das pessoas, né? Eu não sei, aí uma questão, Anderson, eu não sei o quanto essa população já usava, pela questão da exclusão, pelas questões de vários aspectos, já usava de forma efetiva
o transporte urbano. Mas, com certeza, dificulta, né? Porque aí fica esse direito mais restrito, né? Mais restrito, né? Em relação diretamente à vacina, eu acho que bem, não sei, eu acho que não existe uma relação direta, né? Claro, se pensar se a pessoa vai ter prejuízo no locomover, sim. Mas como tem os consultórios na rua, né? Os consultórios na rua ajudam as pessoas a buscar essa vacina, né? Mas talvez, cara, mas possa estar ter implicações. Tá, entendi. E, Anderson, não sei Na se você vai vacina, complementar essa, mas deixa eu já fazer uma outra pergunta para você já pegar as duas, tá? Uma é essa daí da questão da pessoa sair até uma UBS de ônibus, sendo que ela teria que pagar o ônibus. E a outra é uma nossa pessoa que está nos assistindo, chamada Lia, ela pergunta se você tem informação das principais dificuldades que os idosos que estão no centro de acolhida estão enfrentando com relação à falta do ônibus, né? A falta da gratuidade no ônibus. Então, se você puder. Pode falar, Anderson. Claro. Eu queria só corroborar, eu acho que o doutor Nivaldo traz isso a importância. Na questão da vacinação, né, isso não implica no transporte, porque como hoje está sendo vacinado nas UBSs, né, e tem, como é que chama lá, o drive lá, né, drive-thru. Então, para a população em situação de rua, não. Porque, assim, e principalmente quem está nos equipamentos hoje, estão sendo vacinados. Há uma prioridade de vacinação dentro dos albergues. Primeiro está sendo vacinado quem está no albergue e agora vai ser vacinado com a rua. A nossa dificuldade é muito a busca ativa de quem está na rua, né? De quem está na rua, busca ativa. Isso que eu coloquei no começo. Mas quem está albergado, quem está no equipamento social, não tem nenhuma dificuldade. O problema é que quem está no equipamento social, ele não consegue sair, principalmente agora nesse tempo de pandemia, né? A questão é para ficar dentro do equipamento. E aí precisa criar atividades lúdicas para eles. Porque não adianta trancar ele 24 horas só com uma televisão e achar que a televisão vai resolver, né? Você precisa trazer atividades lúdicas para que ele também tenha a mentalidade. E se ele precisar ir para algum lugar, que tenha as condições de cuidados, né? Que nem hoje, se ele sair do equipamento para ir visitar alguém, ele não consegue, porque ele tem que pagar o transporte. E isso é dificultoso. E não há uma... Antigamente, o Nivaldo Carneiro vai concordar comigo, nós tínhamos dentro da assistência social um transporte que você dava um bilhete para ele ia visitar a família, ia acompanhar alguém. Hoje nós não temos mais isso. Foi cortado muitos recursos nessa área, muitos recursos. Então não temos mais aquele bilhete do transporte, de as pessoas irem. Então até isso a prefeitura cortou também das organizações sociais. Então há uma dificuldade de saída dos equipamentos para visitar. Eu concordo isso com o doutor Nivaldo muito grande, que não, o problema da vacinação nós não estamos tendo, porque nós temos os consultórios na rua, né, ou de rua, nós temos as UBSs que vão lá, que estão agora indo nos equipamentos e vacinando a nossa população em situação de rua. A questão agora é a busca ativa mesmo dessa população que não está nos equipamentos sociais e que aí precisa avisar. Então, muitas vezes a vacina acabou ali, aonde ele vai tomar? Aí no entorno não tem, ele precisa ir para outro lugar para tomar a injeção. Aí ele não consegue. Aí ele tem que aguardar chegar a vacina naquele local. É isso. Ok. Deu para entender muito bem. Bom, nós estamos caminhando... Alguém quer complementar? Porque nós estamos caminhando agora para o finalmente, e eu queria só ver se nós não temos mais perguntas, conversar um pouquinho mais com o Adriano Diogo, se ele quer fazer umas palavras finais de cada um de nós, para ver se faltou falar alguma coisa ou responder de alguma forma mais complementar essas respostas que já foram dadas. E assim a gente vai caminhando para o final do nosso encontro. Pena só não temos contado com o Tião Nicomedes, né? Eu estou vendo aqui minha querida amiga contemporânea mineirinha Maria do Carmo Guido de Lácio, minha companheira de geração, de resistência, minha grande amiga Lia Stutzmann, cumprimentar meu amigo que está aí no backstage, meu irmão, da resistência judaica, e dizer, Samuelzinho, dizer que também estou
cumprimentando a Aparecida Souza Lima, a mãe da Li, e dizer o seguinte: eu comparo a pandemia que nós estamos tendo no Brasil ao processo de ocupação dos territórios na Segunda Guerra Mundial, principalmente na França, a chamada República de Vichy, quando os franceses foram humilhados pela invasão das tropas nazistas e os saqueadores de obras de arte, da inteligência, né, que teve o general Pétain como seu principal colaborador. Acho que nós, os democratas, os socialistas, a esquerda, nós estamos com uma análise errada da pandemia, do governo Bolsonaro, essa questão atabalhoada da compra das vacinas, da testagem. Eu acho que nós vamos pagar caro por isso. Espero que nós tenhamos força e energia para enfrentá-los. Porque as pessoas acham que a maldade só está lá no nível central. Os governos estaduais, principalmente o de São Paulo, teve uma identidade muito grande com o bolsonarismo. É verdade que o Estado de São Paulo foi quem quebrou o galho da pandemia e produziu as vacinas. Se o Estado de São Paulo, através do Butantan, por iniciativa do governador, não tivesse produzido vacinas, nós estaríamos com a AstraZeneca, que não dá nem 20%. Então, embora a gente reconheça os méritos das pessoas, eles contribuíram para que o bolsonarismo se implantasse no Brasil. Eles concordaram com essa política da eugenia, com a extinção da população de rua, com a extinção dos mais idosos, propondo formas coercitivas de internação compulsória, reeditando os manicômios. Os manicômios foram desenvolvidos na primeira leva da eugenia, antes de chegar na Alemanha. Os manicômios e a eugenia eram desenvolvidas nos Estados Unidos, tinha grandes academias de eugenia em relação à população negra. Então, os eugenistas voltaram. E assim como os crimes e as atrocidades que eles cometeram nos 21 anos de ditadura, eles voltaram com sangue nos olhos. Nós temos que enfrentá-los. E, por incrível que pareça, recai sobre nós, os mais idosos, os mais experientes, embora velhos, sem muita iniciativa. Eu não estou sem mandato porque eu sou um traficante de Maria Mole. Eu fui excluído do processo político. Eu não tenho mandato de vereador e deputado porque eu fui excluído intencionalmente do processo político. É comum se ouvir dizer que o Suplicy está gagá, como se ele não tivesse mais função política na sociedade. Então, infeliz o povo que fica de joelhos, infeliz o povo que não reage, porque nós, os mais idosos, os mais velhos, os mais antigos, vamos olhar para as próximas gerações e vamos transmitir esse DNA da dignidade. A resistência é a base da dignidade. Um povo que se ajoelha, que se vende, que não reconhece os massacres. O Brasil é a terra dos massacres. Massacre dos 400 anos da escravidão. 400 anos de escravidão nós tivemos no Brasil. Não foram 400 dias, nem 400 meses. Começou em 1530, acabou em 1889. Quase nós entramos com a escravidão no século XX. Esse país precisa parar de ser desumano, genocida. Capitão, o senhor é um assassino.
Nós vamos resistir ao senhor, capitão. Nós vamos derrubá-lo, capitão. Genocídio na nossa terra, não, capitão. Estamos velhos, mas não somos covardes. Vamos enfrentá-los, capitão. Vamos enfrentá-los, capitão. Essa é a minha mensagem. Obrigado. Obrigada, Adriano. Nivaldo, doutor Nivaldo, você quer dar uma palavra Não, eu final? acho, Depois o Anderson e a gente encerra, então. Pode falar, Nivaldo. não, acho que então agradecer, né, a participação do Adriano por boas palavras, boa experiência e, né, contundente, né, apontando, né, que a gente tem aí um processo de luta, né, para garantir nossos direitos e exigir um estado de proteção social. Ao Anderson, legal de ver, sempre na militância, né, colocando e a militância difícil, né, com muitos desafios, né, ainda mais nesse momento, né, acho que foi muito bom, né. E eu acho, veja, é um tema que, assim, a gente, né, do coletivo, né, você também, né, a gente não discute, assim, muito focado na questão do povo de rua. Claro que a questão da idade, do envelhecimento é geral. Agora, o envelhecimento é diferente em vários grupos. E aí, com isso, a necessidade e demanda é diferente, né? Então, acho que foi parabéns ao coletivo, e aí, por essa questão, pautar, né, essa temática, né, nesse processo aí de luta, né? E aí, eu acho que é isso. Agradecer e obrigado. Obrigada, Nivaldo, obrigada. Anderson, você tem 2 minutos para dar uma complementada em alguma coisa ou se despedir? A gente está encerrando. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite e dizer de que política é que nem feijão, só cozinha na pressão. E está na hora da gente pressionar, principalmente no cuidado. Eu acho que o Nivaldo e o Adriano falam muito bem claro. Aos idosos, nascer é importante, mas envelhecer é mais importante ainda. É uma história, uma trajetória que nós temos que cuidar dos nossos companheiros e companheiras que estão em situação de rua envelhecendo. Porque muitas vezes a política pública não olha para ele, tira o direito do transporte, tira o direito da moradia, joga num depósito de albergue, e nós não vamos aceitar. Política pública de qualidade, moradia, trabalho, se ele quiser continuar o trabalho, tem que continuar, saúde, educação, esporte, que as praças sejam melhoradas para ele ser atendido. Eu acho que essa é a nossa luta, a luta dos movimentos, do movimento do idoso, do movimento da população em situação de rua, de vários movimentos de moradia, que ele tem que morar sim, e se ele tiver condições de pagar, que tem que estar lá e continuar a vida, até o término da sua vida. Eu quero agradecer e dizer que agora, eu acabei de encontrar, depois de 45 anos, o Nivaldo, o Adriano me conhece, eu encontrei minha mãe faz 1 ano, e minha mãe está com 66 anos de idade, e eu estou lá, né, cuidando do envelhecimento muito bem da minha mãe, eu tenho 3 irmãs mães, e eu só fiquei sabendo agora, né, o ano passado, na pandemia, que eu tenho mãe, irmãos, e eu quero cuidar muito dessa minha mamãe, dos meus tios, dos meus irmãos, e viver esse envelhecimento da minha mãe, o que eu não vivi. E cuidar muito. Não maltrate os idosos, cuide dos nossos idosos, proteja os nossos idosos e vamos defender os nossos idosos. Isso não é demagogia, isso é realidade. Não vamos fazer isso. Um abraço e obrigado pelo convite. Nossa, emocionante, Anderson. Dá até vontade de a gente de chorar, de ver seu ânimo, essa questão da defesa. E lembrando que antes de ontem, né, o nosso ministro da Economia, né, disse que as pessoas velhas são ônus para a sociedade e que a gente precisaria dar um jeito, quer dizer, ou seja, quis dizer, a longevidade, que foi uma conquista da humanidade, hoje se está tratado como um problema social. Então, o ministro também tem que ouvir um pouco essas palavras aqui do Anderson. Eu só queria, para a gente não deixar deixar em branco, eu falar que nós não tivemos, então, o Sebastião Nicomedes conosco, mas falar um pouquinho sobre ele, né? A gente teve reunião com ele, uma pessoa super simpática, muito ativista, né? Então, ele é um artista popular, ele é um dramaturgo, ele é autor de uma peça chamada O Diário de um Carroceiro, e do livro As Marvadas. Ele é ex-catador, né, de material reciclável, ex-morador em situação de rua, e ele pertence ao movimento internacional
de população em situação de rua. Então, Tião Nicomedes, obrigada pela tentativa de estar conosco. Vamos ver se a gente tem uma outra oportunidade em um outro momento. Então, a gente vai aqui fechando, agradecendo a quem esteve conosco, a quem vai ver essa live depois, agradecendo Milena, que está aqui no nosso backstage, Samuel também, que é amigo, inclusive, do Adriano, que pertence ao movimento, né, do pessoal da... que ele trabalha por esse movimento. Resistência Judaica. Isso, ele é do Observatório, né? Observatório Judaico, isso, exato, obrigada. E, então, agradeço em meu nome, em nome do coletivo Direitos da Pessoa Idosa, estão todos convidados para integrar esse movimento. Uma boa noite a todos. Tchau. Anderson, obrigada. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Tonivaldo, Adriano. E até uma próxima vez.